agora que começou ali o... Tá, agora. Então, ótimo, a gente vai dar início à aula. Eu queria dizer que vocês são incríveis, porque já estava todo mundo aqui, né? Ninguém atrasou, nem a professora, então estou muito feliz. Eu queria hoje continuar aquela conversa que a gente teve ontem sobre a evolução do direito ambiental no planeta, mas a gente vai falar hoje sobre como isso aconteceu na Amazônia. Vamos falar dos desafios na Amazônia. E essa aula de hoje, ela é especial, porque eu vou contar tudo para vocês que eu sei, tudo que eu estudei, mas eu também espero aprender muito com vocês. Eu espero aí a participação de vocês para me contarem muita coisa dessas informações que eu vou trazer. Porque o que eu trago para vocês é como isso está organizado na discussão acadêmica, nos relatórios científicos, né, sobre a Amazônia, mas vocês também vão ter sobre o tema da aula de hoje, vocês também sabem, tanto quanto eu, porque vocês vivem aqui, tanto quanto eu, e na maior parte das vezes vocês têm mais contato ainda com essa realidade do que eu tenho. Então, eu queria deixar vocês bem à vontade para poder participarem da aula também, como vocês fizeram ontem, tá? Eu vou, de novo, compartilhar a tela e vou fazer aquele pedido para vocês. Quem quiser falar, pode ligar o áudio e contribuir, falar sem problemas. Quando eu estiver apresentando aqui na tela, às vezes não vai dar para eu ver no chat. Então, às vezes, quando vocês escrevem, eu não consigo ver. E vocês querem fazer alguma contribuição, vocês podem ligar o áudio e falar, tá? Eu vou fazer na mesma dinâmica que eu fiz na aula passada. Eu explico, mas depois eu paro um pouquinho para poder ver vocês aqui, e depois eu volto para o Data Show. Combinado, amores? Então, vamos começando, porque a gente tem muita coisa para conversar, não é? Eu vou preparar aqui, compartilhar a tela. E aí, quando eu colocar, eu vou pedir só para vocês me confirmarem se conseguem ver a minha apresentação daí de onde vocês estão. Conseguem ver? Eu preciso que vocês liguem o áudio, tá bom? Para me dizerem. Professora, sim, mas tá aparecendo aqui, tipo, a tela da clínica da gente aqui. Não está aparecendo o meu data show, né? Tá. Então, não. Eu já estava aqui empolgada, olha, já estava até... Mas eu vou dar um jeito aqui. Peraí, que eu já sei o que eu vou fazer. Eu achei estranho mesmo. Deixa eu parar aqui a apresentação. Acho que agora eu resolvi. Só entrar aqui para a gente ver se eu resolvi mesmo, tá? Eu queria saber agora se vocês conseguem ver só a tela do PowerPoint. Conseguem? Sim. Sim, professora. Então, resolveu, né? Ótimo. Bom, hoje nós vamos nesse item 2 aqui, que é o tema da aula de hoje, a Amazônia e a importância da sua proteção, é aquilo que a gente programou para hoje. Ele está relacionado ao que a gente conversou ontem, mas hoje a gente vai falar só sobre a Amazônia, tá? Como é que eu dividi o plano de aula de hoje? A gente vai falar sobre a Amazônia brasileira, sobre os conflitos socioambientais, mas eu vou falar principalmente de desmatamento na Amazônia, que é um tema que impacta muito também a vida, né, da gente, do planeta inteiro, mas impacta muito a vida aqui no nosso estado e na Amazônia toda. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje, amores, é para a gente entender o que é a chamada Amazônia brasileira. A Amazônia, ela é um bioma que ela acontece, né? A Amazônia é um bioma que alcança vários países, tá? E eu trouxe para vocês aí o quadro dos países que fazem parte do que a gente chama de Panamazônia.
né, são todos os países que a gente consegue identificar o bioma Amazônia. Olha só, gente, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Venezuela. Fica muito evidente que o Brasil é que tem a maior parte territorial da Amazônia, mas ela ainda faz parte de vários outros países, né? Olhem, por exemplo, a representação no Peru, na Colômbia, na Bolívia. Vocês sabiam que a gente tem uma parceria, uma pesquisa, né, em parceria do financiamento do CAPES, Coffee Cube, que na verdade, é uma grande rede de pesquisa. Universidade Federal do Pará, CESUPA e a Universidade das Antilhas, que faz parte da Sorbonne. O que uma universidade francesa está pesquisando o bioma Amazônia? Porque tem uma parte do bioma Amazônia que está ali na Guiana Francesa, e eles têm pesquisa sobre isso, e querem, então, compreender o que a gente tem feito, quais são os dados de pesquisa que a gente tem, o que eles podem contribuir, não é? Os estudos deles sobre a questão da resiliência, sobre a questão territorial é muito interessante, e tudo isso a gente tem compartilhado nesses grupos de pesquisa. Então, percebam que a Amazônia, ela envolve outros países que têm todo o interesse de preservar esse bioma, tá bom? Mas e a chamada Amazônia brasileira? Bom, eu queria falar com vocês sobre uma expressão que a gente usa, que é Amazônia Legal. Olha, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Eu vou tentar falar mais devagarinho hoje, porque eu não cheguei atrasada, né? Eu vou tentar falar bem devagarinho. A Amazônia Legal, ela é um conceito que não é um conceito geográfico, nem territorial, ela é um conceito administrativo. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? A Amazônia Legal, ela envolve vários estados, eu coloquei na tabela aí para vocês, olhem só. Eu tenho a Amazônia Legal, dentro da Amazônia Legal, o Acre, o Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, tá? Percebam, então, dos dados que eu trouxe para vocês, deixa eu ligar aqui a minha canetinha. Olha só a área territorial do Amazonas e a área territorial do Pará. Então, é claro que a maior parte, né, da chamada Amazônia Legal está dentro desses dois estados, mas eu tenho todos esses aqui. E percebam que o Maranhão, ele é um estado em que apenas parte do Maranhão está inserida na Amazônia Legal. Tem uma parte dele que está fora, tá? Então, é só uma área do Maranhão que é considerada dentro da Amazônia Legal. Tá, Luciana, mas tu não explicar-te o que é a Amazônia Legal. Eu vou explicar agora para vocês. A Amazônia Legal, ela é um conceito administrativo para facilitar a gestão e o desenvolvimento dessa área. Olhem que período, gente, 1966. O que a gente tinha no Brasil em 1966? Naquele momento, a gente ainda vivia um período de ditadura militar. Nós conversamos isso ontem, lembram? Era um período dos grandes projetos na Amazônia, a gente precisava desenvolver a Amazônia e ocupar, né, numa noção de progresso muito, muito tosca mesmo na época, que a ideia era cortar tudo, era crescer, né, economicamente, sem a preocupação dos recursos naturais. Então, a ideia da Amazônia Legal era como seria gerido esse território, precisava de uma delimitação administrativa para receber os investimentos econômicos para a valorização econômica dessa região. Então, vamos ver comigo o que dizia a lei 5.173 de 66. Olha o que dizia ela. Ela dispunha sobre o plano de valorização econômica da Amazônia, extinguia a antiga Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia
e criava a Superintendência de Desenvolvimento, chamada SUDAM, vocês já ouviram falar, não é? Então, quando eles mudaram, né, da Superintendência do Plano de Valorização para a SUDAM, eles criaram essa delimitação administrativa da chamada Amazônia Legal, tá bom? Desde 66. Eu queria que vocês observassem, olha aqui o estado do Maranhão que eu falei para vocês. O estado do Maranhão, olha, essa é a limitação territorial, onde está minha canetinha vermelha, tá? Então, percebam que aqui eles fizeram um corte, daqui para cá é a Amazônia, mas tem uma parte aqui do Maranhão, que é onde eu estou correndo a minha canetinha, que não é a Amazônia Legal, tá bom? Muito bem. Olha o que diz a Lei Complementar número 124 de 2007, mais recente. Ela institui, na forma do artigo 43 da Constituição Federal, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM. Então, na verdade, ela altera e moderniza, né, e traz ali uma nova estrutura de organização para a SUDAM, estabeleceu a composição jurídica da SUDAM, os objetivos dela, a área de competência, né, ela deu ali uma repaginada na SUDAM em 2007, tá? E mantém a delimitação da Amazônia Legal, que a gente vai conversar e que aparece muito também na legislação ambiental, no próprio Código Florestal, e na legislação ambiental como um todo, eles fazem sempre referência a essa noção de Amazônia Legal. O que é Amazônia Legal? É essa área delimitada na legislação que, no início, era uma área voltada especificamente para a gestão administrativa. E, a partir do momento que nós fomos tendo uma legislação muito mais socioambiental, ela também começa a ser uma área que passou a ser mais cuidada no que se refere à proteção dos recursos naturais, tá bom? Aqui eu trouxe um mapa do IBGE da Amazônia Legal de 2019 para vocês, tá? Muito bem. Vamos falar sobre conflitos socioambientais, porque a gente já sabe o que é a Amazônia, a gente já sabe o que é a Amazônia Legal, a gente já sabe o que é a Panamazônia, e agora eu queria falar para vocês o que acontece nessa Amazônia. Eu vou contar sobre o que eu li, e muitos de vocês vão poder depois me contar sobre o que viveram, ou sobre o que sabem, mas eu queria que a gente conversasse sobre essa imagem aqui, que é uma imagem que me impacta bastante, de um estudo do Amazon, que ontem eu coloquei o link para vocês, é um estudo do Amazon que fala sobre o padrão de desenvolvimento na Amazônia Legal. Eu gosto muito desse estudo, porque, deixa eu só parar aqui um pouquinho para vocês, para eu poder ver vocês, ver se vocês estão escrevendo alguma coisa. O Raimundo está dizendo que a internet está falhando, né, Raimundo? Então, mas fica tranquilo, Raimundo, que a vantagem da gente gravar é isso, né, que aí depois vocês vão poder acessar direitinho. Amores, olhem só, esse estudo do Amazon, ele para mim é muito didático, é muito interessante, porque eu consegui entender o padrão de desenvolvimento na Amazônia até hoje, tá? Bom, o que eu quero falar para vocês? Nesse estudo, eles queriam saber se aquilo que a gente conversava desde antes de Estocolmo de 72, lembra que a gente conversou que o padrão de desenvolvimento era desmata tudo, não melhora a qualidade de vida, né? Era um padrão de desenvolvimento que a gente não queria. E aí eles produziram a tese do crescimento zero, foi debatida lá em Estocolmo de 72 com a tese desenvolvimentista, e nós adotamos o chamado caminho do meio, lembram que a gente conversou? Que é essa compatibilização entre proteção ambiental e crescimento econômico. Muito bem, gente. O estudo do Amazon, que eles denominaram avanço da fronteira amazônica, na Amazônia do boom ao colapso, ele demonstrou que é o seguinte: muitos municípios aqui na Amazônia, eles até conseguem ter o chamado boom do crescimento, porque quando se anuncia um grande projeto em determinada localidade, nesse momento há uma corrida muito grande das pessoas para esses lugares,
Os municípios ficam muito pressionados, porque, via de regra, eles não têm nem escola suficiente, nem moradia suficiente, nem hospitais suficientes, eles ficam muito pressionados. Mas nos momentos iniciais dos projetos, há uma grande quantidade de pessoas que conseguem se empregar. Então, a gente diz que há um grande aumento da oferta de empregos, tanto diretos quanto as rendas indiretas que isso gera. Então, nesse momento, aquele município, ele aumenta o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, às vezes acima da média nacional. Olha que interessante, que coisa boa, não é? A população tem um monte de oportunidades. O problema, meus amores, é que esses projetos, eles não duram para sempre. Então, na fase inicial dos projetos, há uma grande quantidade de captura de mão de obra. Mas, depois que a obra é realizada, na fase de operação dos projetos, há uma grande quantidade de pessoas que é demitida dos seus empregos. Por quê? Porque elas não têm uma qualificação necessária para participar da operação. Elas ficam participando apenas desse momento de construção dos empreendimentos. Bom, o que acontece quando essas pessoas são demitidas? Há uma pressão muito maior ainda no município, porque as pessoas desempregadas, elas vão ali gerar uma pressão maior pelos sistemas de assistência, não é? Aumenta a quantidade de pessoas com problemas sanitários, problemas de saúde, violência dentro de casa. Tudo isso é intensificado quando eu tenho desemprego. Então, esse estudo do Amazon, ele fala que o padrão de desenvolvimento na Amazônia, ele continua sendo um padrão muito ruim, que eles chamaram de boom colapso. O que é isso? Nos primeiros anos da atividade produtiva, nos primeiros anos da construção, a cidade cresce muito, e aí logo em seguida tem um colapso, e eles chegam a avisar que, às vezes, a qualidade de vida no município fica pior do que quando o empreendimento chegou, por conta da corrida de pessoas para o mesmo local, tá? E é desse estudo que eu tirei esse mapa aí para mostrar para vocês, para a gente analisar juntos. Vou voltar para cá. Nesse mapa, eles colocam para a gente uma área da Amazônia, que está em vermelho, é a área desmatada, é a região onde eu tenho maior quantidade de desmatamento. O que está em verde claro é uma área que eu ainda tenho vegetação, mas a gente diz que ela está sob pressão. O que é isso? Já tem uma intensificação muito grande ali de atividade e que em pouco tempo ela vai ficar desmatada. E o que está em verde escuro é a área em que eu ainda tenho floresta mesmo, tá? Eu queria que vocês observassem nesse mapa que eu trouxe agora, que o desmatamento, ele faz um desenho como se fosse um arco aqui no meu mapa, tá vendo? Ele faz uma curva. A gente chama isso aqui de arco do desmatamento. E a maior parte das políticas públicas, né, elas acontecem exatamente nesse arco do desmatamento para possibilitar, enfim, que a gente consiga conter, né, esse desmatamento aqui na Amazônia. Tá bom? Muito bem, gente. Por que vocês acham que o estado do Pará tem uma grande quantidade de desmatamento e, por outro lado, ele tem também uma grande área sob pressão? E olhem como está Manaus. Desculpa, Manaus não. O estado do Amazonas. Olhem como está o estado do Amazonas. Muito mais preservado, não é? Será que algum de vocês consegue me ajudar a entender por que o estado do Pará tem um desmatamento tão mais intenso que o estado do Amazonas? Quem que pode me ajudar? Por que vocês acham que tem uma diferença tão grande assim do Pará para o Amazonas? Todos estão sob pressão, não é? Mas vocês têm ideia por que o estado do Pará está numa situação pior? O Raimundo tem uma ideia, olha, o governo, né, ressalta que seria o arco do desenvolvimento, exatamente. Tem um outro item, sabe qual é, Raimundo? Que não deixa de ser uma política, né, pública.
Sabe o que acontece ali, Raimundo? O desmatamento, ele avança mais quando a gente tem o que a gente chama de vias de escoamento. Que é isso, Raimundo? Quando a gente tem local por onde escoar essa madeira que a gente cortou. Sejam rios, sejam rodovias. E ali no arco do desmatamento que eu botei para vocês, é onde tem justamente as BRs, cortando, né, o estado do Pará. E que a gente não tem isso lá no Amazonas. Então, quando a gente corta a floresta com uma rodovia, é mais um caminho para escoar a produção de madeira, né, o corte de madeira ilegal, e isso acaba intensificando o desmatamento naquela região, tá bom? Então, um ponto importante é esse. Vou voltar aqui para vocês, tá? Tem um outro mapa que é muito triste. Esse mapa, ele traz um cenário, ele é bem antigo, porque essa publicação do Amazon é antiga, né? E aqui eles colocaram para a gente a localização dos casos de assassinatos rurais, são os casos que estão em vermelho. Temos os casos de conflitos no campo, e temos os casos de trabalho escravo, é o que está em amarelo, tá bom? Olhem como está o estado do Pará. Né? A gente vê muito conflito no Pará, muito conflito no Maranhão também. Mas eu quero que vocês percebam que os conflitos eles estão localizados na mesma parte em que eu tenho o chamado arco do desmatamento. A concentração de conflitos, de violência, ela aparece também aonde eu tenho desmatamento. Conseguem perceber que é no mesmo local? Aonde eu tenho a pressão econômica por conta das rodovias, eu tenho também a pressão ambiental, desmatamento, e eu tenho também a pressão social, que são os respeitos às leis trabalhistas, violência pela posse da terra e pelos conflitos no campo. Não é muito triste esse mapa, gente, que eu trouxe para vocês? Esse mapa é real? Esse mapa é real, né, Dilmas? Infelizmente, Dimas, esse mapa não é só um desenho colorido, ele é uma realidade, não é? Ele é uma realidade que o curso de Direito, seja na graduação, seja na pós-graduação, o curso de Direito tem que ter algum papel aí. Por que que a gente fala tanto em direitos fundamentais na faculdade de Direito toda, na pós-graduação, né? Puxa, a gente se dedica tanto ao estudo dos direitos fundamentais e nós já descobrimos que são lindos, não são? Que belos direitos fundamentais que nós temos na nossa legislação. A gente adotou quase todos os direitos fundamentais das declarações internacionais, internalizamos tudo, e a gente olha para uma realidade dessa e pensa assim, poxa, é no meu país mesmo? E é nesse país. Por que o direito não chega lá? Por que o direito não chega ali nas bolinhas amarelas, na vermelha e no marrom que eu mostrei para vocês? O direito tem que chegar até lá, porque o direito tem que chegar para todo cidadão, não é? E a gente está estudando esse direito para buscar uma coisa chamada justiça, não é? A justiça, ela tem que acontecer em todos os lugares. Ela tem que acontecer na capital, ela tem que acontecer lá no meio da floresta amazônica. Então, não faz sentido olhar esse mapa e eu depois vou dar uma aula para vocês de coisas incríveis, de coisas maravilhosas que a gente tem no texto da Constituição. Eu vou dar aula amanhã sobre o direito constitucional ambiental, não é? Poxa, Luciana, então você tem certeza? É o mesmo país? É o mesmo país. Então, o direito traz armas para a gente lutar muito para exercer esses direitos fundamentais. Porque, embora esteja no texto constitucional, eles não acontecem facilmente. Tem que ser com muita luta, né? A gente tem que se assenhorear muito desse direito para acreditar que ele existe mesmo, a gente vai brigar por ele, tá? Então, eu vou voltar aqui para a gente entender um pouco mais
desses mapas e dessas realidades. Esses conflitos, olha esse outro mapa. Nesse outro mapa, o Amazon ele pegou a sombra das áreas desmatadas e colocou em cima daquela outra imagem, que são dos assassinatos no campo. E aí vocês podem perceber que a violência ela está no mesmo lugar em que eu tenho desmatamento. Logo, gente, problemas sociais e problemas ambientais e econômicos, eles estão todos relacionados. Na disciplina de Direito Ambiental, a gente vai falar muito da proteção dos recursos naturais, mas vocês vão atuar nessa área, né? Vocês vão exercer uma profissão na área do direito, e vocês vão entender que os conflitos, eles não aparecem sozinhos, eles aparecem todos interligados, né, entre si. Então, vai aparecer, né, alguém precisando da atuação de vocês, e, em geral, ele não vai trazer assim um caso, não, olha, doutor, isso aqui é um caso só ambiental, isso aqui é só social, isso aqui é só econômico. Esses assuntos bem relacionados, é assim que eles aparecem na realidade, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês o resumo desse estudo, que é esse estudo que eu gosto muito do Amazon. Eu tinha colocado lá o link para vocês, e nesse estudo eles usam a expressão o avanço da fronteira na Amazônia. Acho que vocês já ouviram essa expressão. O que significa o avanço da fronteira na Amazônia? É o avanço dessa atuação, né, humana, de descaracterização para dentro do bioma Amazônia. A gente chama de avanço da fronteira na Amazônia. Ele tem sido marcado por degradação dos recursos naturais, violência, por um crescimento econômico rápido, porém não sustentável, na maioria dos municípios da região. De fato, nesse modelo de ocupação, a economia segue o padrão boom-colapso, que é isso que eu falei. Nos primeiros anos, né, de construção dos projetos, tem o que eles chamavam de boom, e depois, quando esse projeto estava pronto na fase de operação, a economia acabava enfrentando um colapso com a grande quantidade de pessoas desempregadas, tá? Esses conflitos no campo, os assassinatos rurais pela disputa de terra se mantêm elevados e estão espacialmente relacionados ao desmatamento e à abertura da fronteira agropecuária e madeireira. O avanço da fronteira na Amazônia tem sido marcado por conflitos pela posse de terra, violência, uso predatório dos recursos naturais. Quem são as pessoas mais impactadas? São os povos indígenas, as populações tradicionais, pequenos agricultores. Eles têm sido as maiores vítimas desses conflitos. O trabalho em condição de escravidão e o aumento expressivo da violência nas cidades, tudo isso, além da violência pela disputa de terra. Aqui, nesse momento, eu queria fazer uma pausa para saber se vocês concordam com o estudo, para saber se vocês acham que esses resultados eles estão muito próximos dessa realidade, do que vocês têm ouvido falar. O que vocês acharam desse estudo do Amazon? Podem falar ou podem escrever, como vocês acharem melhor, tá bom, meus amores? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu fazendo uma breve leitura desse documento do Amazon, faz a gente relembrar, eu pelo menos acabei relembrando, ainda em 93, lá no município de Santa Isabel, do Rio Negro, houve um garimpo, né? Um garimpo, mas que não ficou muito tempo lá, eu acho que no máximo um ano. Aí eu acabo percebendo, né, esse boom colapso aí, que
que aconteceu. Ocorre que, como não era nada de acordo com os ditames da lei, das regras, né? Era uma invasão garimpeira, sem nada regularizado, e eu acabei entendendo que não houve esse benefício, vamos dizer, primeiro, né? Já veio com toda aquela situação de colapsando toda a questão cultural, social da cidade, enfim, uma coisa assim muito, muito repentina, acabou trazendo de imediato as consequências graves e ficando as consequências graves, né? Então, esse estudo aí, quando a gente faz essa leitura, acaba se percebendo, sim, essa realidade que tem acontecido. Agora, vocês podem me perguntar, e aí como é que ficou hoje, né? Depois disso ali, em 94 para frente, aí as políticas do governante local, do outro, né? Acabou expulsando os garimpeiros, estavam em reserva indígena, né? Na reserva reserva do Pico da Neblina, e tiveram que sair expulsos de lá, né? E como ele tinha uma visão, o município era pequeno também, foi possível fazer uma recuperação da questão social, né? Coisa que nunca o povo do local tinha visto, tipo prostituição, alcoolismo, droga, violência, assassinato, tudo aconteceu naquele boom lá de barbárie, vamos dizer, né? E com esse estudo a gente acaba relembrando e tendo mais ou menos essa noção e verificando tipo antes e o depois e quem sabe futuramente o que nós podemos fazer para manter pelo menos, né, uma coerência nessas políticas quando surgirem. E hoje está ali, eles já estão novamente querendo levar os garimpos para as reservas, né, e já tem um esclarecimento maior da população local. Isso aí que eu acabei percebendo nessa leitura breve desse documento, professor. Dimas, agora que eu vi que tu é meio xará, né, Dimas? Tu é física também. Oi, Libério. Libério queria falar também? Sim. Na sua exposição, questão de violência, isso é muito forte, né? E no Pará, a gente vê o caso, por exemplo, do massacre de Eldorado do Carajás, né? Isso já tem relativamente um tempo, tipo 96. Você chegando mais perto, temos aí a chacina de Pau d'Arco, né, que é bem recente, sim. E a morte da irmã Dorothy. Então, a gente tem, e isso é muito forte, né, tem acontecido muito isso, e a violência contra indígenas também, a gente vê na BR, quando eles estavam fazendo na 174, salvo engano, na ditadura, a quase extinção do povo indígena Waiumari, Atuari, né? Então, na região do Amazonas, no estado do Amazonas. Então, é muito forte essa questão da chacina nesses lugares. E o sinônimo disso, principalmente quando se trata de indígenas nessas regiões, quando se fala em mineração, é sinônimo de violência contra os povos, né? Então, a gente vê isso muito claro, a própria Transamazônica. Então, tudo foi objetivando, né, o que a senhora falou, né, facilitar o caminho aí, nesse específico, não era da madeira, mas sim do minério, né? Então, abrir caminhos para o minério. Então, a gente tem essa dificuldade na nossa história e que perpetua até hoje, né? É verdade, Libério, você chamou muito bem a atenção. Eu queria agradecer o Dimas pelos teus comentários anteriores, Dimas, só para fazer uma observação de que é triste porque você vê o texto e você lembra das histórias em que você vivenciou o mesmo padrão, né, Dimas, que você traz para a gente em detalhes. Aí o Libério já contribuiu lembrando tantos episódios tristes, dramáticos e que não são tão antigos, né, Libério? Você traz para a gente episódios dramáticos que são aqueles que a gente teve notícia aqui, que eu tive notícia, que foi muito... teve uma repercussão muito grande, e a gente tem uma série de outras violências cotidianas que não vão para a televisão, né, mas que elas acontecem o tempo inteiro ali.
Eu queria ouvir, a gente tem uma filinha de pessoas aqui para se manifestar também. Obrigada, tá, Libério? O Biratã levantou a mão. Eu acho que o Raimundo levantou primeiro, depois foi o Biratã e depois foi o Jovelso. Vamos seguir essa lista, que eu acho que o Raimundo já tinha pedido. Perfeito. Boa tarde, professora. Boa Oi, tarde, Raimundo. colegas. Aproveitar aqui enquanto a internet está ajudando. Professora, eu fiz uma leitura no texto do Amazon, e aí o que me chamou a atenção é a discussão a senhora traz esse primeiro mapa, que tem aqui um espaço interessante, está no slide número 7, né? No primeiro impacto, nós vimos essa diferença desse arco onde acontece os maiores conflitos. Contudo, a gente também tem outras pesquisas que apresentam que abaixo desse lençol verde que nós vimos aqui, essa grande área de verde mais escuro que a gente discute, que seria a floresta intacta, né? Por baixo desse lençol ocorre essas violações de maneira constante, como o companheiro acabaram de relatar, que muitas vezes não é divulgado em decorrência dessa não divulgação, que o foco está nessa área de maiores impactos, que é o arco desse desmatamento que vem ocorrendo hoje, né? E aí eu trago para discussão, quando eu estive lendo esse artigo, esse trabalho do Amazon, e na região que eu resido hoje, que é a terra indígena Munduruku Taquara, o avanço do progresso agrícola que a gente discute hoje, esse arco do desenvolvimento da soja, ela é constante, ela vem com essa ideia, tipo, momentânea. Eu estive acompanhando algumas comunidades tradicionais. A princípio, eles achavam que seria viável os grandes plantios de soja, né? Hoje, essas mesmas pessoas dizem, poxa, Raimundo, a gente está com grande impacto na água, na questão do trabalho, não é como a gente achou que seria, esse desenvolvimento não vem para todos, esse desenvolvimento é um desenvolvimento falho, e a gente vai discutir que existe essa violação, como a questão do trabalho análogo à escravidão, ou seja, nesses locais elas também ocorrem, e está nesse processo desse arco de desenvolvimento, como o governo tem chamado nessa grande área de escoamento da soja, que é aqui no município, na área de Santarém, nessa área metropolitana chamada, né? Então, a gente tem esses impactos que são gerados pelo boom que eles falam nesse primeiro contexto. A exemplo desse fato é a questão Cargill, por exemplo, aqui, que é onde está discutindo hoje a grande provia na região do Baixo Tapajós, que vai impactar diretamente essas comunidades tradicionais, povos indígenas dessa região, professor. Então, queria chamar a atenção só nesse contexto, debaixo desse lençol verde, essas violações também estão ocorrendo de maneira constante. O território que você tem da tua comunidade indígena é em Santarém, Raimundo? No município de Belterra, professora. Em Belterra. Na região do Baixo Tapajós, que envolve os 3 municípios, Belterra, Aveiros e Santarém. Pronto, eu já fui aí. Meu pai é de Santarém, Raimundo. Eu já fui fazer uns estudos aí em Aveiro, Belterra, né? Então, tu tens toda a razão, tá, Raimundo? A minha preocupação é exatamente essa. Tem uma parte desses conflitos, e que a gente tem notícia, e que sai em todos os jornais, mas a impressão que eu tenho, tu me confirmas, é que a gente tem violações diárias. Por exemplo, essa estratégia da soja, no início estava todo mundo com muito medo, mas a promessa é de que seria uma grande oportunidade, não é, Raimundo? Uma grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento para a região, uma grande oportunidade para todo mundo. Mas já havia uma preocupação sobre os impactos que ela iria gerar, o impacto não só para os recursos hídricos, mas para a terra também, né? E eu imagino as dificuldades que vocês têm agora, porque o que eu percebo é que na hora que esses projetos chegam, eles chegam cheios de assessoria e todo mundo falando, mas no dia a dia, para colocar em prática, fazer a coisa acontecer, falta muito apoio, né, Raimundo? Falta muito apoio e sobra muita violação. Então, a sensação que eu tenho é que existe muita solidão
das comunidades no dia a dia, na briga sozinhos, né? Mas a gente está aqui para isso, né, Raimundo? Para a gente tentar entender os conflitos, falar sobre eles, discutir, publicar, escrever, né? Depois, olha, depois desse curso, todo mundo vai escrever, vai publicar nas revistas, não é? Para a gente poder apoiar bastante e falar desses conflitos. Muito obrigada, tá, Raimundo? Eu queria pedir para o Biratã também contribuir para a gente. Boa tarde, professora. A senhora fez Boa tarde, Biratã. A senhora fez uma pergunta, por que que as leis não chegam a esses locais, né? Na verdade, Sim. chega, professora, sempre chegaram, mas a gente tem que entender que as leis, elas são feitas pelos coronéis, e elas até chegam aqui em Marabá, quando tem os conflitos, a polícia chega, mas ela chega lá para limpar os vestígios, para daí, depois, na questão preliminar do inquérito policial, não deixar nenhum vestígio, que foi o fazendeiro que mandou matar ou coisa parecida. Então, a lei, ela está de forma organizada a serviço não do agricultor, do pequeno agricultor, do movimento sem terra, mas ela está de forma organizada a beneficiar os grandes latifundiários, né? Tanto é que a gente está aí colocando à frente do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, pessoas que estão vendendo o próprio meio ambiente. Então, ela é orquestrada, ela é organizada de tal forma a beneficiar os grandes empresários. Aí o mapa também, ele é condizente, porque o Mato Grosso, por que não tem tanto conflito no Mato Grosso e tem uma grande quantidade de conflito aqui na nossa região sul do Pará? Exatamente porque no Mato Grosso as terras são agricultáveis e elas já estão todas praticamente loteadas pelos grandes fazendeiros latifundiários, já está todas elas. Aqui no Pará não, a maioria delas são loteadas através dos movimentos sem terra, dividida a pequenos agricultores. E esses pequenos agricultores, diante de um grande fazendeiro, ele não tem poder, né? E aí é onde acontecem os conflitos, com o desenvolvimento e a abertura das estradas, das ferrovias, da luz para todo. Então, há um índice muito alto no valor da terra. Por que lá na Amazônia não está ainda nessa condição ainda? Porque lá é cheio de rios, então para trafegar, para escoar o produto, o gado, a soja, não tem. E nessa região aqui nossa do Pará, por exemplo, Marabá. Marabá é um polo, aqui tem saída para tudo quanto é lugar, então qualquer sítio, qualquer terra próxima de Marabá, o valor é alto, então a disputa é alta. Então, esses pequenos agricultores, eles são encurralados pelos grandes empresários, pelas grandes empresas, pelos grandes latifundiários, e quando eles não vendem suas terras, o que é que acontece? O fazendeiro manda os pistoleiros matar, e é isso que acontece, para tomar à força as terras. Então eu tenho um amigo, conheço pessoas que tiveram que sair, fugir das suas terras, outros foram assassinados exatamente por isso, né? Então o conflito aqui é muito grande, e a lei, quando chega dessa forma. Já Mato Grosso, o mapa deixa bem claro que já está totalmente devastado, porque lá a expansão do plantio da monocultura é grande. O que na nossa região, a questão da monocultura é um problema muito sério, porque a proposta para a nossa região não é plantar soja, até dá soja, mas o resultado depois, eu já vou ser bem sincero e dizer que eu plantei milho aqui na nossa região. O nosso solo, ele não é que nem o solo de Mato Grosso, não é que nem o solo do sul, ele é um solo arenoso. Então, o plantio da monocultura aqui vai devastar, vai, em pouco tempo, desertificar essa área. Né? Isso é terrível, o impacto, né, Biratã? O impacto é muito grande. Biratã, muito obrigada. Tu estás em Marabá, então, né? A gente tem... É interessante porque vocês estão em várias regiões diferentes e o olhar de vocês é sempre de confirmação do tamanho da violência que impera mesmo nessas relações, né, que a gente tem na floresta amazônica. Eu queria ouvir um pouquinho o Jovelson. Muito obrigada, tá, Biratã? Eu queria ouvir um pouquinho o Jovelson agora. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem?
Tudo tranquilo. Eu não vou ligar minha câmera que minha internet também tá ruim aqui. Tá bem, a gente está te ouvindo bem. Bom, como eu não me apresentei ainda e agora você falou ali das regiões, eu sou do povo Guarani Kaiowá, de Amambai, Mato Grosso do Sul. Que Região aqui bom! é basicamente a região da fronteira aqui com o Paraguai. Conta pra gente um pouquinho como é aqui, aí, Jovelson. Então, aqui a gente vive em comunidade, são duas etnias, Guarani e Kaiowá. E o município aqui é basicamente formado por aproximadamente 12 mil indígenas. E são 3 aldeias. E a maior é a aldeia em que eu vivo, Qual é o município que tu tá, Jovelson? Amambai, Mato Grosso do Sul. Tá. E aqui é uma região muito conflituosa também com fazendeiros e tal. E esse curso é bem interessante para aprofundar meus conhecimentos. Bom, eu queria fazer um breve comentário em relação à leitura do Amazon, que, complementando ali a fala do Bira, que fala que do direito, né, não chegar, isso, pelo que eu entendi que ele falou, de ser mais seletivo, né? O mais triste que o direito não chegar para as pessoas, eu acho que é mais triste do que de as pessoas não poderem acessar esse direito fundamental que a gente tanto estudou, é a questão da impunidade que eu pude perceber diante da leitura. Impunidade, né? Porque até um determinado momento ali, o texto fala que no momento da publicação desse texto, nenhum estava preso. Então, é uma realidade muito triste, porque mostra que nosso sistema de proteção, para mim, não está sendo eficaz. Então, é uma situação muito triste. Eu queria fazer esse comentário. Eu até anotei aqui, Jovelson, tu tens toda a razão, porque além da violência acontecer, a gente não tem claro, não fica claro para a gente nenhum mecanismo eficiente para coibir que isso se repita, né? Então, a gente tem a perpetuação da violência, o que a gente precisa manter a nossa capacidade de se indignar com essa violência, né, gente? Olha, eu quero dizer que eu estou tão feliz, vocês são alunos que leem os textos, vocês são incríveis, eu já disse isso para vocês são incríveis, vocês leem o texto, vocês contribuem, eu estou achando vocês muito lindos, muito legal isso, viu? É muito triste a gente ouvir que todos esses dados que o Amazon trouxe, já tem um tempo que foi publicado, eles se confirmam. Vocês trazem para mim os eventos, trazem para mim o que aconteceu e como isso permanece até hoje, né? E o que a gente vai fazer para mudar essa realidade? Porque a gente não quer só ficar estudando direito, a gente quer que esse direito aconteça, né? Então, eu queria pegar o gancho do que o Jovelson trouxe. Ele falou de uma questão da impunidade. O direito não pode acontecer para fazer com que essas pessoas sejam responsabilizadas além da responsabilização das pessoas, mas instrumentos jurídicos de prevenção dessa violência para que a gente não permita que ela aconteça. Quais são os instrumentos de controle, né, dessa violência e de proteção de verdade? Tem no sistema jurídico? Por que não acontece, Jovelson? Quais são as estratégias? A gente tem um poder judiciário, a gente tem um poder executivo, né? E aí o Biratã trouxe um olhar para a gente, né, o Biratã, que é um olhar doído, mas ele faz uma pergunta que eu fiquei aqui refletindo. Quem é que faz a lei? O Biratã trouxe para a gente essa pergunta agora, não foi? Eu vou te chamar de Bira também, que todo mundo fica te chamando de Bira, eu vou ficar te chamando de Bira também. E aí o Bira trouxe para a gente uma pergunta: quem é que faz a lei? E faz essa lei para quem, né, Bira? Quem é que faz? E faz para quem? E faz por quê? A gente tem que se perguntar isso o tempo inteiro, tá? Porque também
no direito, a gente estuda que as leis, elas trazem textos jurídicos. E a interpretação é dada pelo juiz na hora de aplicar a lei. Ele interpreta aquele texto e aplica. Eu vou complementar a indagação do Bira. Quem é que aplica a lei, né, Bira? E tirar também, né, professora? Tirar. Isso, não olha só fazer, só. mas por que eles têm o interesse de tirar, revogar determinados decretos, leis que Excluir amparam? algumas leis. Quem é que faz isso, né? Com certeza não é a população que está mais vulnerabilizada. Com certeza quem decide sobre isso não é quem estava mais precisando disso, né? Então a tua pergunta faz todo sentido para mim, Bira. Afinal de contas, quem é que é o juiz? Quem é o nosso poder legislativo? E quem é nosso poder executivo? Essa é uma pergunta muito importante, eu até anotei aqui, que você falou, tá? Bom, a gente vai tentar responder essas perguntas todas, Bira, principalmente amanhã, porque a gente vai falar bem mais sobre direito, na quinta e na sexta. Eu vou até anotei tuas perguntas, porque a gente vai ficar tentando responder elas na hora em que eu estiver apresentando as leis, tá bom? Eu achei perguntas muito importantes para a gente ficar refletindo, tá? Muito bem, eu vou avançar e quero agradecer vocês aí. Eu anotei um monte de coisa do que vocês falaram, que vai me ajudar, e eu vou ficar resgatando conforme eu for dando aula, tá? Eu vou resgatar algumas coisas do que o Jovelson trouxe, do que o Raimundo trouxe, o Bira, cada um de vocês complementou aqui um pouquinho para mim, e eu vou me socorrer de alguma das passagens que vocês trouxeram para a gente ir avançando. Tá bom, meus amores? Nossa, vocês são incríveis, né? Tô impressionada com vocês, gente. Como vocês são assim? Vou voltar aqui, tá? Muito bem. Só me digam se conseguem ver o mapa do desmatamento que eu coloquei aqui. Dá para vocês verem? Ainda estou apresentando? Ok, dá para ver. Muito bem. Então, aquilo que eu trouxe naquele momento era um desenho, né? E aqui eu coloquei para vocês uma máscara, que a gente chama essa expressão máscara de desmatamento, é quando a gente entra no site do INPE. Eu não sei se vocês já entraram no site do INPE e conhecem como a gente monta aí essa máscara para saber o nível de desmatamento. Vocês já entraram lá no site do INPE? Eu ainda não entrei, não. Eu vou fazer o seguinte, como a tela está compartilhada, acho que vocês estão vendo, deixa eu ver se vocês conseguem ver a minha tela aqui, se eu entrar, não sei se vocês conseguem ver, acho que vocês conseguem. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Vocês estão conseguindo ver uma página do Google aqui? Não. Não? Ah, já sei, então, peraí, eu vou entrar bem rapidinho, eu acho que vocês vão gostar de ver isso aqui, que é uma coisa muito interessante. Eu não sou muito tecnológica, não, mas isso aqui, eu adoro vir aqui e fazer algumas coisas. Espera aí, vou parar essa apresentação um minuto, que eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para achar os níveis de desmatamento. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a página do INPE que eu quero. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Eu acho que eu vou conseguir espelhar, vamos ver. Aqui ficou uma tela infinita. Vocês conseguem ver agora a minha página do INPE? Sim, agora. professora. Ótimo. Então, percebam que o site, se vocês colocarem no Google INPE, ou se vocês quiserem colocar aqui como tá, olha, no meu... Conseguem ver a setinha que eu tenho mexendo aqui na página? Conseguem? Sim. Pronto. É esse site aqui, o INPE. O que é o INPE, gente? É o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse instituto, ele é um instituto ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um ministério do governo federal, tá bom? Mas o governo federal anda brigando demais com o INPE,
não é? Por quê? Porque o INPE, esse Instituto Nacional, ele lida com dados científicos, que são dados que eles refletem as imagens de satélites, para que a gente tenha ideia da situação de desmatamento em todo o país, inclusive na Amazônia, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço para me informar sobre isso, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção, desculpa aqui, deixa eu subir. Bem aqui, olha, vocês veem produtos e serviços, aí vocês podem analisar aqui, olha, dados de satélites. A gente vai buscar os dados da Amazônia, tá bom? Olha, se eu clicar aqui, eu vou buscar os dados da Amazônia, do Terras Brasilis, PODES, DETER, Terra Classe, são todos sistemas de controle do desmatamento, de informação sobre o desmatamento na Amazônia. O que eu mais uso é esse aqui, olha, Terra Brasilis. Eu vou clicar aqui. Foi aquele mapa que eu mostrei para vocês, mas vocês podem entrar aí e descobrir muitas coisas, tá bom? Quando vocês vêm aqui, olha, vocês podem buscar o mapa de desmatamento, aqui é o do PRODES, né? E aqui, gente, é o mapa de avisos, de alertas de desmatamento. Eu vou tentar abrir aqui, olha, esse mapa de desmatamento do PRODES para vocês. Cliquei aqui em cima. Quando eu abro isso, o sistema vai carregar, eu vou montar aqui com vocês, olha, dá para eu tentar traduzir aqui, vou botar aqui em português, bora ver se vai. Olha, é uma plataforma desenvolvida pelo INPE para organização, acesso e uso através de um portal web dos dados geográficos procurados por seus programas de monitoramento ambiental. Então, deixa eu só tirar aqui. Então, percebam que aqui eu tenho o mapa da Amazônia Legal, é essa parte bem aqui, olha, que a gente está procurando, tá bom? Aí eu vou montar a máscara de desmatamento que eu quero, do jeito que eu quero. Aí eu venho aqui, olha, onde está a Amazônia, eu quero ver só da Amazônia. Eu marquei aqui, olha, fica essa parte laranja. Aí eu quero sem nuvem, eu quero saber cadê a floresta. Vou clicar bem aqui, olha. Quero que bote no meu mapa a floresta. Aí ele vai e preenche tudo de floresta, tá? Ah, mas eu quero saber cadê o rio também. Aí eu clico aqui, olha, hidrografia. Aí ele vai e já colocou o rio aqui para mim, olha, tá bom? Porque eu quero ter um mapa completo, eu quero saber do desmatamento, eu quero saber onde está o rio, eu quero saber onde está a floresta. Aí ele vai colocando. Agora, gente, eu quero a área não floresta, né? Que é a área de vegetação que não é floresta. Eu cliquei aqui, olha, aí vai aparecer o outro tipo de vegetação. Então, vocês vão montando aqui o que vocês querem, tá? O que vocês querem que apareça. Só para vocês saberem, aqui a gente vai ter também do Cerrado, olha, tá? Se vocês quiserem montar o mapa do Cerrado, se vocês quiserem montar o mapa da Caatinga, do Pantanal, da Mata Atlântica. Esses são imagens de satélites, dados dos satélites, que a gente pode ir trabalhando e tendo uma ideia se o desmatamento está aumentando ou se ele está diminuindo. Gente, esses dados aqui, esse mapa, a gente montou agora, hoje, na data de hoje, o nível, a situação do desmatamento é essa. Isso aparece para mim, aparece para qualquer gestor público, aparece para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, tá bom? São as imagens de satélite disponíveis para a gente agora no site do INPE para quem quiser acessar. É uma tecnologia importante que a gente tem que fazer uso, tá bom? E a gente não tem que sonegar essas informações, esconder essas informações. Isso é dado informação ambiental, que é importante para todos nós e para a humanidade inteira. Então, não adianta a gente manipular esses dados ou dizer que o INPE não pode publicar esses dados. Isso é muito importante. Gente, prestem atenção. Divulgando esses dados, dando os alertas, né, demonstrando a situação que existe, a gente já não está conseguindo dar conta de proteger. Imaginem se a gente esconder esses dados, tá? Prestem atenção como está a situação do Pará. Não é triste demais, gente? Olha isso. A gente tem cada vez mais avançado no desmatamento da Amazônia, infelizmente, tá? Entendido, meus amores? Eu vou parar, que eu só queria mostrar para vocês. E agora eu vou voltar para aquela outra apresentação. Só para vocês saberem como é que eu faço para montar
para montar os dados do desmatamento, tá? Obrigado. Vocês podem me repetir se vocês estão vendo a minha apresentação de Data Show de novo? Está aparecendo para vocês? Ok. Muito bem. Então, olha, aquele mapa eu fiz aqui e coloquei para vocês, tá bom? Que é um mapa do desmatamento. Eu quero que vocês percebam, olha, os países, né, que eu falei para vocês que tem bioma Amazônia, que fazem parte da Panamazônia, e o mapa do desmatamento. Continua aquele arco, olha, mais intenso aqui, tá vendo? Aquilo que a gente mostrou em vermelho, tá tudo sendo desmatado, gente, mas essa parte continua no desmatamento mais intenso, tá? Vamos entender esses dados do desmatamento? Eu não gosto muito de dados, nem enfim, desses percentuais, mas é interessantíssimo isso para a gente entender o nível de drama que a gente vem vivendo, tá? Aí eu queria mostrar para vocês, isso aqui todos são dados publicados no INPE, tá bom? Que eu trouxe para vocês naquele mesmo site. Só que dessa vez, olha, ao invés de ser em mapa, eu trouxe para vocês uma tabela, tá bom? Olha só, gente. O INPE publicou esses dados contando desde 1988 até 2020, tá bom? Então, vai faltar só o desse ano. Eu quero que vocês percebam que a gente tinha um nível de desmatamento altíssimo e que foi extraordinário em 1995. Olha aqui, que horror, não é? Um desmatamento recorde terrível. Isso daqui, gente, fez com que o Brasil sofresse pressão do mundo inteiro relacionado ao aumento desse desmatamento na Amazônia. Claro, olha só a situação que a gente chegou. Nesse momento, por exemplo, quando vocês forem ter a disciplina de Direito Florestal, quando vocês forem, se já estudaram isso na graduação, quem for da graduação, ou se for estudar no mestrado, no Código Florestal, vocês vão estudar um instituto chamado Reserva Legal. E esse Instituto Reserva Legal dizia que parte da propriedade do imóvel rural, né, parte do imóvel rural, que não precisa ser propriedade, pode ser posse também, a parte do imóvel rural dentro da Amazônia Legal, ele tinha que deixar a área para ser explorada somente com plano de manejo de 50% do território, né, da propriedade. Muito bem, com esse desmatamento todo, a pressão foi tão grande que nós mudamos a legislação no Brasil. A reserva legal passou a ser de 80%, porque o Brasil precisava dar uma satisfação para o mundo do que ele ia fazer para conter esse nível alarmante de desmatamento. E aí, gente, com essa restrição, olha o que aconteceu em 96. Uma redução muito grande, não foi? Então, surtiu efeito no primeiro momento essa intensificação da reserva legal. E aí, no ano seguinte, desceu mais ainda. Mas olha, 98, gente, começou a subir de novo, né? Mantivemos em 2003 um padrão alto. E aí, olha só, até o ano de 2000 deixa eu pegar aqui para vocês, 4, a gente já deu uma corrida lá para cima, que terrível. Muito desmatamento, não é? E aí a gente conseguiu apertar e fomos descendo desde 2004, muitos programas interessantes, efetivos, foram sendo implementados na Amazônia Legal e no estado do Pará também, e a gente foi conseguindo fazer esse controle. Olha só que bonito, víamos descendo, descendo, descendo. Olha 2012, gente, olha só o que aconteceu em 2012. Estava lá embaixo o desmatamento, não é? Ainda com muito dever de casa para fazer, mas a situação tinha melhorado, não é? Esse aqui foi o menor nível que a gente tinha tido desde 88, que incrível. E aí, estamos percebendo outro problema. Por quê? Desde 2012 para cá, a gente só tem visto o nível subir. Olha só, ele subiu um pouco depois, desceu um pouquinho, mas foi subindo, subindo, desceu, controlou um pouquinho até 2018, 2019 subiu, 2020, gente, foi ano de pandemia, um ano trágico para o planeta Terra, um ano trágico para o Brasil, um ano trágico para a Amazônia, todo mundo tendo que se conter, todo mundo tendo que, né, se proteger e tentar proteger quem pudesse, né, de um vírus muito terrível, e o desmatamento na Amazônia só aumentando, né?
Então, por que que a gente tem que fazer um esforço muito grande? Porque a gente não pode deixar isso aqui fugir do controle para a gente voltar a níveis terríveis que a gente tinha no período de 2000, 2005, tá bom? A gente tem que tentar segurar esse desmatamento e conseguir trazer essa seta para baixo novamente. Eu quero que vocês percebam que a gente já está no caminho da subida de novo. E a gente não quer essa subida. A gente quer controlar para ir reduzindo o nível do desmatamento na Amazônia, tá? Não é essa a realidade que a gente tem visto, então a gente tem que ter muita cautela. Muito bem. O estado do Pará, gente, é o líder do desmatamento na Amazônia, e isso é triste demais, é uma liderança que ninguém queria. Recorrentemente, o estado do Pará, ele aparece como um primeiro, né, ali nesse ranking triste dos estados que mais desmatam. Logo depois vem Mato Grosso, com 32%, e em seguida Rondônia, Amazonas, Maranhão, Acre, Tocantins, Roraima e o Amapá, tá? Com destaque, eu acho que vocês devem saber também, o Amapá é o estado da Amazônia Legal que mais tem unidades de conservação. E isso ajuda muito a proteger a área do desmatamento ilegal, tá? A gente tem ainda no estado do Pará uma área muito grande que está sob pressão, que é a área que está sob disputa, que a gente chama, né? Disputa de exploração econômica. Isso acaba pressionando muito e aumentando o desmatamento na Amazônia, tá bom? Muito bem. Eu queria conversar com vocês sobre 2 publicações. Eu cheguei até a falar com vocês um pouquinho na aula passada, mas eu queria explicar essa publicação, que no meio da pandemia, em 2020, gente, eu acho que foi em junho de 2020, saiu publicado esse relatório, né? É o relatório anual de desmatamento do Instituto MapBiomas, que eu queria conversar com vocês. Porque foi muito falado, colocaram bastante na internet, e eu queria explicar e dizer o que eu gosto dessa publicação do MapBiomas. Mas primeiro eu queria dizer para vocês o que é o MapBiomas, tá? O MapBiomas Alerta, ele é uma publicação, um relatório que sintetiza, que reúne a pesquisa de vários institutos. Tem aí, eu coloquei para vocês, olha, o Amazon, ele trabalha ele faz a pesquisa da Amazônia, em parceria também com o Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás. O da Caatinga foi estudado pela Universidade Estadual de Feira de Santana. O Cerrado, pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é o IPAM. A Mata Atlântica, pela Fundação SOS Mata Atlântica. Pampa, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Pantanal, pelo SOS Pantanal e Arquiplan. Né? A Arquiplan também atua na Mata Atlântica. O que eu quero explicar para vocês? Nós temos vários institutos de pesquisa juntos para sintetizar as informações e produzir esse relatório, gente. Todo mundo que está aí pesquisou muito esses dados, os dados de satélite, de informação científica dessas imagens, para passar para a gente. Mas eu sempre quis entender de onde vinham esses dados, como é que eles fazem, e esse relatório legal dele é que ele explica esses sistemas de monitoramento do desmatamento. Eu não vou entender tecnicamente, mas eu queria entender como é que isso funciona, mais ou menos, né? Eu acho que eu entendi uma parte disso que eu queria explicar para vocês, porque eu acho interessante. No relatório do MapBiomas, eles tiveram a preocupação de colocar quais eram os sistemas de monitoramento. O que são os sistemas de monitoramento? Gente, qual é o computador? Qual é o programa? Quais são os satélites que eu vou usar? Qual é o objetivo desses sistemas, que é o escopo? Quem é o autor? Quais são as características? Quais são as imagens de satélites que eles usam? Qual é a referência? Onde é que eu consigo acessar isso, tá? Eu gostei porque essa publicação, ela traz tudo isso muito organizado. Então, na Amazônia, a gente tem o Detera Amazônia, vocês vão ver que o Amazon também tem sistema de monitoramento, ele monitora as áreas florestais, o bioma da Amazônia.
O DETER Amazônia, ele analisa as áreas florestais e a Amazônia Legal, né? Eles têm características diferentes, e eles vão sistematizar esses dados. Nesse relatório 2009, deixa eu só colocar aqui, eu acho que... Eles sintetizaram para a gente que o Brasil perdeu ao menos 1.218.708 hectares de vegetação nativa, uma área equivalente a 8 vezes o município de São Paulo, só em 2009. Tá bom para vocês, gente? Foi um primeiro relatório que tratou do Brasil inteiro, para a gente ter ideia do nível de desmatamento no país. E aí, de novo, a liderança triste é que mais de 60% dessa área desmatada estava na Amazônia. Foi 770 mil hectares devastados só na Amazônia. O segundo bioma mais desmatado foi o Cerrado, depois Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa, tá? Mas eu quero que vocês percebam aqui a situação da Amazônia. Infelizmente, de novo, a gente teve um maior índice de desmatamento. Dentro desse desmatamento, no próprio relatório do MAP Biomas, eles mostraram para a gente a maior área desmatada detectada em 2019, gente. Foi 4.551 hectares de uma vez só. O que é isso de uma vez só? Eles colocaram as chamadas janelas de cobertura. O satélite tirou uma foto em 24 de agosto de 2018. Olhem como a área estava toda florestadazinha, lá em Altamira, tá bom? Olhem essa outra imagem em 27 de agosto de 2019. Olha só o que aconteceu, gente. A área já estava toda desmatada. Então, aqui vocês podem ver, a gente chama isso de janelas, né, de captura de imagem, entre um ano, né, que se passou entre 24 de agosto de 2018 a 27 de agosto de 2019, e a gente tem um desmatamento que a gente chama de corte raso. Olha, tá tudo no chão, não tem mais nada aqui, tá? Muito bem. Triste porque, novamente, a área mais desmatada do país estava onde? Na Amazônia. Estava onde? No estado do Pará, município de Altamira, tá? Muito bem. E esse ano... Deixa eu ver aqui, porque ficou muito escuro aqui. Deixa eu até ver se eu consigo mudar aqui a cor. Não sei porque ficou assim, mas eu vou alterar já aqui para vocês. Ficar bonitinho, tá bom? Para vocês conseguirem ver. Pronto. Esse ano foi publicado, gente, o novo relatório anual de desmatamento do MAP Biomas, agora em 2020, tá? E em 2020, de novo, foram identificados e validados, né, todos os alertas de desmatamento no território nacional. Gente, foram 13.853 quilômetros quadrados de desmatamento. É muito desmatamento, gente. Foi um crescimento de 30% no número de alertas e de 14% na área desmatada. Gente, ano de pandemia, a gente aumentou o desmatamento, a gente aumentou os alertas, né? Do total desses alertas, 79% foram no bioma Amazônia, com uma área de 843 mil hectares. De novo, gente, 60% da área total desmatada estava na Amazônia. Tudo que a gente não queria, tá? Aqui eu queria mostrar para vocês duas tabelinhas, né, para a gente conversar. Na primeira tabela, a gente está falando, olha, novamente aqui, gente, eu não sei por que eu botei no verde, mas eu vou já ajeitar aqui um minutinho, tá bom? Acho que agora foi. Bom, aqui eu queria conversar com vocês sobre isso. Olha só, gente. Aqui nós temos os chamados alertas de desmatamento por bioma em 2019 e 2020. Aí eu quero que vocês observem que nós tivemos, em 2019, 770 mil hectares de alertas na Amazônia, e em 2020, 842, ou seja, nós tivemos um crescimento de 9%. Quando a gente vem aqui
Para a área de desmatamento, olha, de novo, só um minutinho aqui, gente. Um minutinho. Não, vocês não conseguem ler. Vamos ver se eu consigo agora. Quando a gente vem aqui para as áreas desmatadas, né, onde eu tive degradação ambiental de 2019 para 2020, eu quero que vocês percebam que eu tinha 47 mil quilômetros em 2019 e olha só, em 2020, gente, 58 mil. A gente só aumentou. Fala para mim o que está acontecendo. Por que essa área desmatada, ela só avança na Amazônia? Quais são nossos desafios e o que a legislação ambiental está fazendo em relação a isso? Por que a gente não controla? A mesma discussão que a gente teve agora há pouco sobre a questão da violência em relação à população, não é? Mas a gente também tem que ter em relação a esse desmatamento. O que está acontecendo, gente, em relação a esse desmatamento? Por que ele só avança? Vocês vão estudar comigo, e eu não vou mais esquecer que o Bira chamou a atenção, a gente tem muita lei ambiental, gente, que fala do uso sustentável, que fala do uso com respeito à reserva legal, às faixas de APP, licenciamento ambiental para fazer a exploração econômica dessas áreas. Por que isso não acontece? E a gente, ao contrário, a gente ampliou mais ainda o desmatamento e a gente está subindo na curva. Está faltando lei? Aí o Bira fala para a gente assim, não, Luciana, não está faltando lei, não. Está faltando uma saída aí de fazer executar essa lei, ver quem é que está elaborando, quem é que está julgando, né, Bira? E aí eu pergunto para vocês sobre esses índices de desmatamento, e a gente está só aumentando. Eu quero ouvir da turma o que vocês acham que vem contribuindo para que a gente não tenha esse controle e que a gente esteja aumentando. Tem alguma participação da legislação aí? Qual é o olhar de vocês sobre isso, sobre esse aumento do desmatamento na Amazônia? Também um aumento que perdura, inclusive durante a pandemia. Eu vou falar depois. Tá bem, Dimas. Alguém quer falar? A sensação de impunidade do governo, claro. A política do governo federal. Então, Perfeito. Essa questão da política e essa sensação de impunidade aumentou muito essa questão do desmatamento. Então, as pessoas se sentiram no direito de desmatar à vontade. Vou falar sobre isso. Bem observado. A Casey quer contribuir também, não é, Casey? Boa noite, professora e colega. Então, falar uma questão que até o autor que utilizamos no módulo anterior, ele fala, né? Eu fui candidata a vereadora, meu nome é Casey, eu sou quilombola de São Cristóvão, Viana, Baixada Maranhense, e resido aqui em São Luís, fui candidata a vereadora aqui em São Luís. E um dos vereadores que ganhou aqui na minha área, que é o Bom Jesus, que é o Polo Coroadinho, que é um grande quilombo urbano, na verdade, ele recebeu muito dinheiro. Na verdade, o pai dele é madeireiro, em madeireira, e o pai dele deu para ele milhões de reais para que ele ganhasse as eleições. Então, há um interesse muito grande dos ruralistas em comporem esses espaços, para que eles consigam flexibilizar essa questão do desmatamento, desse comércio de madeira que ocorre principalmente entre o Maranhão e o Pará. Então, o Gerson fala da necessidade de nós, enquanto quilombolas, indígenas, né, colocando de uma forma mais plural, eu falar de indígena, de nós estarmos nesses espaços para buscarmos políticas públicas que materializem acima de tudo, né, essa legislação, porque não adianta nós não estarmos ocupando o legislativo,
o executivo e o judiciário, para fazer acontecer uma mudança que, que reflita, né, nessas estimativas sociais. Adorei, Casey. Eu vou fazer algumas considerações aqui. A Casey é de São Luís. Eu acho que o Libério também está na fila para falar, né, Libério? Eu não sei se o Raimundo também estava. Sim, professor. Sim. Pois não, Libério, pode falar. Então, professora, há uma preocupação em relação a esses avanços. Um dos exemplos, até publiquei hoje no grupo, que é a propositura do presidente, né, do atual presidente, em deixar de seguir a Convenção 69 da OIT, né? E ele, na justificativa dele para a denúncia, que ele está pensando agora, denunciar agora em setembro, início de setembro, na justificativa dele, ele faz o seguinte questionamento, de que a convenção ele atrapalha o desenvolvimento do país. Por quê? Porque sempre que um determinado empreendimento for em terra indígena, ele precisa do livre consentimento, né? Lá na OIT ele trata sobre livre consentimento. Então ele fala que esse ponto ele acaba atrapalhando o desenvolvimento, e é por isso que na justificativa dele, uma das justificativas é que ele quer deixar de seguir a convenção. Então a gente tem essa preocupação e também de avanços dentro de territórios indígenas. Hoje a gente está com uma política enorme de que o indígena quer produzir, quer desmatar, ele quer também compor o capitalismo da forma que o não indígena acompanha do agronegócio, principalmente do agronegócio, bate muito forte nisso. Hoje mesmo aqui em Cuiabá, tá, o presidente, eles estão com um encontro aqui com esses indígenas também, né? Então já tem um grupo de indígenas, inclusive de organização indígena, que está com essa luta também já, né? Então a gente sente essa dificuldade. E um problema ainda maior é que o indígena tem pequeno produtor indígena que acha que ele pensa na mente dele, quando a gente faz a crítica, ele pensa que ele é um grande produtor, né? E não é. Tipo, ele é um pequeno produtor que está ali, mas ele pensa que quando a gente critica, a gente está criticando ele, né? Então a gente está em um momento delicado, professor. Olha, você acha, Libério? Obrigada, viu, Libério? O Libério foi logo no coração, né, das discussões. Acho que uma coisa que a gente tem que lembrar, gente, será que existe? Será que vocês concordam? E aí a gente tem muitas pessoas aqui que fazem parte de povos indígenas. Existe o indígena ou existe os indígenas? Será que a gente pode, né, falar sobre os desejos e aquilo que a comunidade indígena quer ou que as comunidades indígenas? Porque os indígenas são todos iguais. Vocês que fazem parte das comunidades indígenas, vocês sabem que as comunidades, dentro das suas comunidades, cada comunidade tem os seus desafios para chegar em consensos, não é? E também entre as comunidades indígenas, entre os povos indígenas, desculpa, a gente também tem divergências, não é? E eu concordo com o que a Casey chamou atenção, com o que o Libério chamou atenção também. A gente tem aqui o Dimas, eu vou já te dar a palavra, tá, Dimas? O Raimundo escreveu aqui para a gente que o problema é a legislação, a flexibilização da legislação, o sucateamento dos órgãos fiscalizadores. Gente, olhem só, eu vou dar para vocês o meu olhar, tá, sobre isso tudo. O meu olhar tem sido quase de desespero. A cada informação de política, porque eu sou uma pessoa muito calma, entenderam, meus amores? Eu sou uma pessoa, assim, que eu tento, né, manter o equilíbrio, assim, manter minha educação, manter a minha gentileza, né? Mas eu concordo completamente quando o Raimundo chama a atenção de que a gente está tendo sucateamento dos órgãos fiscalizadores. Concordo totalmente, tá, Raimundo? Eu acho que isso é muito ruim. Isso aumenta aquilo que vocês já vinham chamando atenção, que vocês já estavam falando desde o começo, que é essa questão da impunidade, né? É muito ruim para o país, para a sociedade, para as comunidades específicas.
É muito ruim o sucateamento dos órgãos ambientais, dos órgãos fiscalizadores, que poderiam proteger e promover a garantia de direitos fundamentais. Isso é muito ruim. O Raimundo chama a atenção da flexibilização da legislação. Raimundo, de novo, estou com você também. A gente vai falar de alguns retrocessos na legislação muito relevantes. O Bira chamou a atenção. Quem é que está fazendo essa lei? Né? Aí a Casey vem e fala assim, olha, quem está lá são as pessoas interessadas numa política voltada para elas, é isso, Casey? Uma política que atenda aos interesses pessoais delas, não exatamente essa proposta de desenvolvimento sustentável que a gente leu, que a gente estudou aqui, que a gente está vendo desde a Convenção de 72, que olha, né, para as pessoas e para comunidades, para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, eu achei extremamente pertinente as considerações de vocês. Eu queria ouvir o Dimas, porque ele ficou com a mãozinha levantada aqui, para contribuir com a gente também. Ele disse assim, olha, ele foi gentil, disse, eu vou falar por último, não foi, Dimas? E a gente quer te ouvir também. Isso, porque tem outros colegas que não falaram ainda, eu pensei em dar eu isso vi que você foi bem gentil. Então, o meu olhar de estar tudo isso acontecendo, utilizando a expressão do Raimundo, é a flexibilização, né, primeiro, e outra, essa forma proposital, digamos assim, né, desse grupo com esse pensamento retrógrado do capitalismo periférico que faz a gente retroagir para os anos 60, 70, né, e está ali. Né? É fácil quando esse grupo se aposta do poder por omissão, flexibilização, aprovação, revogação, né, das leis e ir passando a boiada, como um dos tantos que passou por aí falou. Né? E isso aí, voltando àquele gráfico lá, eu acho que em 2012, quando foi lá para baixo, eu me lembro que eu estava estagiando na vara do meio ambiente daqui, cara, era uma maravilha, conscientização ambiental, né, um negócio assim totalmente, poxa, como eu digo, eu não gosto de usar a palavra, a expressão evoluir, né, mas nós evoluímos, naquele período lá a gente estava bem, né, e hoje o desafio maior que eu, como profissional do direito indígena, que tem essa preocupação, tem uma situação aqui que me deixa muito preocupado, em que, quando eu vi aquele arco lá dos conflitos, hoje tem uma briga enorme, inclusive com a própria população, talvez por não estar bem informado da consequência, né? Hoje tem gente brigando para surgir logo a BR-319, que seja asfaltada, que eu quero passear, eu quero sair daqui de carro. Está entendendo? Uma coisa muito, muito individual, que vai trazer consequências enormes para o coletivo, mas eles não veem desse lado. Quando a gente diz, olha, a gente vai trazer, tu não quer desenvolvimento, mas né, a gente está esquecido, está isolado aqui, né? Então eu acho que esse curso ele vai me trazer mais ferramenta, mais bagagem para poder, né, fazer esse contraponto e explicar na parte da educação dos menores da nossa geração ali, né? É isso que eu tinha que falar. Muito obrigada, Dimas. Eu acho que vai ajudar muito. Dimas e queridos alunos, eu vou dizer para vocês qual é o meu olhar. Eu tenho todo tipo de rejeição a vários pensamentos e propostas e comportamentos do presidente da República, tá? Mas eu vou me ater a falar somente da questão ambiental, porque eu poderia falar de várias questões, e eu, como uma mulher, como uma pessoa de um pensamento muito feminista, vocês não têm ideia do nível de indignação que eu fico. Mas como a aula é de ambiental, eu vou me segurar e vou falar só das questões ambientais, tá? Nas questões ambientais, gente, sempre, em todas as aulas, e não a de agora, de todos os governos, desde que eu dou aula, eu sempre fui muito crítica às políticas ambientais. Elas nunca vieram, Dimas, assim, perfeitas do jeito que eu queria. Então, uma das funções nossas de professor é apontar para vocês, quando a gente dá aula,
A gente não fica só mostrando para vocês o artigo da lei, a gente quer conversar com vocês sobre isso, a gente quer refletir, ouvir vocês, quer falar sobre nossas impressões, não é? Então, eu sempre fui muito crítica às políticas públicas ambientais, porque eu sempre quero que elas fiquem melhores, né? Eu sempre queria isso, então eu fui muito crítica a todo o projeto de Belo Monte, a forma como foi feito o licenciamento, a forma com que foram desprezados muitos dos direitos. Então, a gente vem vendo as políticas, a gente vem criticando, porque a gente quer que elas melhorem, né? Que atenda mais. Mas agora, nessa política do governo Bolsonaro, o impasse, ele me parece muito maior do que a gente vinha enfrentando antes, né? Pelo menos no meu olhar, gente, eu consigo ver a situação dessa forma, que aí eu não sei se o Dimas, eu acho que caiu até a rede do Dimas, mas, enfim, depois de ficar gravado, né, vocês conseguem acessar. Olha só, gente, na minha avaliação, a gente tem uma discussão lá na década de 70, que eu falei para vocês na aula passada. Lembram que eu disse para vocês que em 1968 nós tivemos um relatório chamado Limites do Crescimento, que era uma visão extremamente ambientalista, que dizia, olha, nós temos que parar de crescer para proteger o planeta, não é? E aí, gente, tivemos um pouco depois, em 1972, uma grande convenção para discutir esse relatório. E aí veio a tese desenvolvimentista, que era a tese do Brasil, inclusive, não é? Porque dizia, não, para com isso, tem que crescer, tem que crescer. E lá em 70, a gente resolveu adotar o caminho do meio, que a gente chama caminho do ecodesenvolvimento. Tudo isso eu expliquei para vocês na aula passada, tá? Vocês sabem o que eu acho que aconteceu agora? O Bolsonaro vem com um discurso que volta para a tese desenvolvimentista. Gente, nós já ultrapassamos essa discussão dessa tese desenvolvimentista desde a década de 70. E o Bolsonaro quer voltar para um desenvolvimento desmedido, que não é sustentável, aquele crescer com tudo, né? Essa questão ambiental, ela atrapalha. Esse olhar dele é um olhar da tese desenvolvimentista ultrapassada lá na década de 70. Gente, nós já adotamos isso no estado do Pará, nós já adotamos isso na Amazônia. Resolveu? A gente olha para a Amazônia, vocês sabem onde estão os municípios com menor índice de desenvolvimento humano do Brasil? Grande parte deles estão aqui no estado do Pará. Adiantou os grandes projetos para melhorar a qualidade de vida de todo mundo? A gente já fez essa aposta. Por que essas pessoas querem voltar a esse olhar, né, do desenvolvimento a qualquer custo, do desprezo aos direitos ambientais? Gente, isso não deu certo, nós já vivemos isso já está ultrapassado, né? A gente está indo para o caminho do meio para tentar compatibilizar, e aí ele volta o discurso dele para um discurso desenvolvimentista, aliás, para uma prática, né? Que não é só o discurso, é uma prática que fortalece, eu concordo com vocês, esse discurso fortalece o desprezo à legislação, fortalece aquele sentimento de impunidade, uma sensação, desculpa, de impunidade, tá? Então, a gente precisa voltar imediatamente para o caminho do meio novamente. A gente não pode ficar, gente, batendo na mesma tecla, na tecla desenvolvimentista de um sistema, de uma proposta que a gente já viveu e que a gente já esgotou recursos, a gente já trouxe mazelas e não foi bom para ninguém. Não foi bom para ninguém. Olha, vocês sabiam, a gente olha para esse país e vê que aqui nós temos o minério de ferro com a melhor qualidade do planeta. O minério de ferro no estado do Pará é o minério de ferro com a maior qualidade que a gente tem. Mas olhem para o estado do Pará e vejam se tem algum dos municípios que estão ali no máximo do índice de desenvolvimento humano, de melhorias de qualidade de vida para a população. Não tem, gente. Então, que tipo de exploração é essa que a gente está fazendo? É uma exploração que só traz pressão, que só traz desmatamento, só traz conflitos sociais? A gente até imagina que temos que pensar na exploração de recursos naturais, mas isso tem que se voltar, gente, para a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, da sociedade. Não é de um grupo, não
não é para enriquecer um pequeno núcleo de pessoas, é para melhorar a vida de todos. Então, na minha avaliação, esse governo, ele está preso na década de 1970, gente. Até na questão de liberdades, na questão de inclusão dos militares, esse governo ainda está preso. Pegaram eles todos, botaram dentro de uma caixa, largaram lá em 1970, eles não conseguem sair de lá e voltar. Não conseguem sair de lá e vir para 2021, né? Gente, já se passaram, vamos lá, fazem as contas aí comigo, 50 anos. O mundo mudou, as histórias mudaram, a forma de se relacionar mudou, e principalmente, gente, a garantia de direitos fundamentais são outras. O nosso sistema constitucional de proteção e defesa de direitos fundamentais são outros, gente. Não cabe essa política na Constituição. A gente vai estudar isso amanhã. A gente vai falar sobre o sistema constitucional, sobre as normas constitucionais, como elas estão organizadas, e vocês vão ver comigo que essa proposta não cabe dentro da Constituição. Por isso que ela tem sido cada vez mais tensionada, né? Toda hora a gente fala, toda hora eles falam de romper, de golpe, e a expressão golpe, gente, é porque determinadas posturas e determinados desejos, né, caminhos que o governo federal pretende seguir, não cabe na Constituição, não dá dentro dela. Então, por isso, essa expressão, e que a gente espera, claro, que não aconteça, tá? A gente espera que isso tudo se ajuste, que a gente consiga caminhar aí dentro da proposta constitucional. O meu convite para vocês é de vocês venham conhecer a Constituição comigo a partir da manhã, porque a partir da manhã eu vou falar sobre o sistema de proteção da biodiversidade. Aí, amanhã, a gente vai falar sobre o direito, como é que o direito interfere nesses mapas, como é que o direito quer ajudar nessa situação desses mapas, né? E a gente vai falar sobre o direito, mas também a gente vai falar com a vida como ela é, né? Porque a Casey já falou, olha, mas e aí quem vai fazer essas leis? O Biratã já falou, quem é que faz e para quem que faz, né, Bira? Mas eu adoro a nossa Constituição, vocês sabiam? Sabiam que eu adoro dar aula sobre a Constituição Federal? E eu acho a nossa Constituição incrível, gente. Eu queria morar dentro da nossa Constituição. Eu queria morar dentro do artigo 6 da Constituição. Eu ia amar morar lá dentro, tá? Eu acho que ela tem muitas propostas boas, eu acho a nossa Constituição de vanguarda, eu tenho muita admiração por ela. Ela tem um monte de defeitos, tá? Mas eu tenho muita admiração pelo texto da Constituição, pela proposta de desenvolvimento que ela traz. Até, por exemplo, na aula passada, a gente falou sobre desenvolvimento sustentável em todo o planeta, o que a gente quer com as ODS. Hoje, a nossa discussão foi muito mais voltada para a questão da Amazônia, e amanhã a gente vai falar sobre desenvolvimento dentro da Constituição. Poxa, qual é essa proposta de desenvolvimento, né? O que a Constituição quer? A gente vai ver juntos isso. E eu espero, né, que se eu estou falando de coisas tão difíceis, né, falei de mudanças climáticas, só falei de coisa para deixar vocês desanimados, não é? Mas a partir de amanhã eu vou falar sobre o desenvolvimento na Constituição, sobre a proposta, né, do sistema jurídico brasileiro, porque eu quero deixar vocês animados, eu quero deixar vocês com garra, com vontade de fazer o direito acontecer, com vontade de concretizar e de ver os instrumentos que a gente tem para concretizar o nosso direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, tá bom? Eu não quero tirar as forças de vocês, não. Eu quero dar forças para vocês, tá? Para a gente conseguir fazer isso que a gente quer ter um meio ambiente muito, muito equilibrado. Tá bom, meus amores? Eu não sei se alguém mais quer falar. O Dimas tinha caído, mas eu acho que o Dimas já voltou. Miguel hoje conseguiu ficar até o final, né, Miguel? Sim, professora. Só que eu caí que várias bom. vezes por causa Miguel, se eu estiver falando muito rápido, tu fala assim, ei, professora, para com isso, fala aí mais devagar, tá bom? Sim, professora, eu acompanho algumas partes, né,
aqui, por causa da internet também, às vezes, eu não Sim. estou escutando bem, né? Às vezes a voz da senhora chega, assim, bem... Fica mais truncado, né, Miguel? Isso, mas o que eu estava querendo fazer uma perguntinha aqui, como a senhora falou muito sobre desmatamento, que acho que aumentou desde 2012, né? O que eu anotei aqui, 2020, né? Eu acho que não sei se está continuando ainda o desmatamento. Correto. Esse desmatamento aumentou fora na terra indígena ou também aumentou dentro da terra indígena? Eu queria fazer pequenas perguntas, né? E também me preocupa, né? Assim, quando pessoas, não sei se grandes empresários que desmatam e destroem a floresta, essas pessoas, eles não vão presos porque então a lei não serve nada, essa pessoa que desmata e acaba com a floresta não vai preso, como é que funciona isso, né? Isso que eu estava com dúvida aqui. Excelente suas perguntas, Miguel. A tua primeira pergunta, Miguel, foi sobre aonde estão localizados esses desmatamentos. Você quer saber se tem mais dentro de terras indígenas, se eles estão fora, em áreas privadas, não é? Esse dado eu não tenho agora, mas eu posso mandar para vocês. Eu posso mandar para a Rosane e ela encaminha para vocês no grupo. Por quê, Miguel? Tem uma publicação que a gente chama de transparências florestais. Eu vou mandar o link para você, tá? Da internet, mas eu vou mandar também em PDF. Essa publicação de transparências florestais é do Amazon, Miguel. Ele apresenta o índice de desmatamento a cada 3 meses. Olha que interessante, Miguel. E nessa publicação do Amazon, ele diz qual é a quantidade de desmatamento dentro da terra indígena, o que é que tem em unidades de conservação, o que é que tem dentro de área privada, que é justamente o dado que você está procurando, tá? Eu vou te mandar o link do Transparências Florestais, que é esse... deixa eu até ver se eu consigo aqui, Miguel, que eu vou botar no chat para você. Peraí. E aí, todo mundo já pode acessar, tá bom? Ele dá essa divisão que o Miguel está procurando. Olha, eu quero saber aonde é que tem mais desmatamento, se é na terra indígena, se é fora. Deixa eu pegar aqui. O nome, gente, das publicações é Boletim de Desmatamento na Amazônia Legal. Eles saem, desculpa, eu tinha falado que era a cada 3 meses, mas eu me enganei. Ele sai... Peraí, eu vou só compartilhar, a gente tem ainda uns 10 minutinhos, eu vou compartilhar para você ver, tá bom, Miguel? Bora ver se você consegue ver a tela, Miguel? Professora, na verdade, eu não estou vendo a sua tela. Eu Tá estou só bom. ouvindo. Então, eu imaginei que estivesse ruim por causa da internet, mas eu vou fazer o seguinte, eu estou botando no chat para vocês, e depois eu vou pedir para a Rosane se você tiver condições de mandar no grupo para eles, tá, Rosane? Ou vocês, né, se vocês têm um grupo, eu botei o link, por exemplo, do desmatamento na Amazônia Legal em maio de 2020, mas vocês vão ver que tem todo ano, que eu joguei na internet, peguei, e aí vocês vão ver que tem os dados de desmatamento por cada área, tá bom, Miguel? Que era o que você estava querendo saber. Aí, se nesse dado você não encontrar o que você queria, você pode me mandar uma mensagem que eu te ajudo a identificar aí exatamente o que você está precisando de dados, tá? Tá, Bom, ok. a segunda pergunta do Miguel foi sobre essa questão da impunidade, porque a gente fica falando, né, de violência e de conflitos, e o que acontece, não acontece nada, ninguém vai preso, né? Aí a gente tem um ponto importante que o Bira estava até chamando a atenção, Miguel.
a gente tem um sistema jurídico, né, de prevenção e de repressão. Os dois falham muito, Miguel, tanto de prevenção quanto de repressão, tá? E a impunidade, ela vem porque a gente tem um baixo investimento em todo o nosso sistema de segurança pública, que proteja as comunidades, né, que consiga chegar antes do crime acontecer. Quando o crime acontece, esse baixo investimento também faz com que a gente não tenha uma apuração rápida, uma apuração boa, com coleta de dados efetivas, entendeu, Miguel? Com provas que sejam eficazes, né, para promover a sanção daquela pessoa. E aí, quando essa ação judicial começa, ela tem ainda que enfrentar todo um sistema jurídico muito moroso, judicial, né, com várias possibilidades de recurso. Então, isso acaba sendo na verdade, uma grande quantidade de elementos que fazem com que a impunidade aconteça. Quando essas pessoas são julgadas, Miguel, às vezes já até prescreveu o crime delas. E isso é terrível, não é? Sempre assim. Mas a gente tem que lutar para mudar isso, tá bom, Miguel? Depois que vocês terminarem o curso da UFPA, o mundo vai se transformar. Vocês vão mudar o mundo, combinado, gente? Tudo isso vai mudar, porque vocês vão estar ali super, mega capacitados e vão transformar tudo isso. Não é para a gente desanimar, tá, Miguel? Isso, professora, isso que eu estou pensando aqui, imaginando, né, assim, como líder indígena, como estudante de direito, qual seria a estratégia, né, para reduzir desmatamento? Qual, né? Como eu tomaria para reduzir desmatamento da floresta? Como está aumentando desmatamento, então, e nós hoje jovens, como é que a gente procura, qual a estratégia para reduzir e parar desmatamento, né? Esse que eu estou refletindo para mim mesmo, né, doutora? Nossa, que bonito te ouvir falar isso, Miguel, que lindo, é isso que a gente quer. A gente quer que cada um de nós pare e pense o que a gente pode fazer. Tu não vais conseguir transformar o mundo inteiro, sabe, Miguel? Mas tu pode ajudar a pensar e refletir o que cada um pode fazer dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente tem braços, né? Então, Miguel, quando eu dou aula para vocês, e quando eu tento mobilizar vocês, e quando eu tento sensibilizar vocês para essa questão, eu quero que vocês se importem com isso, Miguel. Eu estou tentando fazer uma transformação. Quando eu tento mostrar para o meu aluno que isso é dramático, que está aqui a mudança climática, a gente não pode deixar, é a minha maneira de tentar transformar o mundo, é conseguir chamar a atenção de vocês e de cada um que encostar perto de mim, Miguel. Você tem uma outra situação, né? Você está ali dentro de uma comunidade indígena, Miguel, com uma chance de repensar o que vocês têm feito, quais são as estratégias que vocês podem adotar para melhorar, né? Qual é o papel de vocês enquanto alerta sobre desmatamento, aquilo que vocês estão vendo, aquilo que vocês sabem, mas não dá para tu transformar o mundo, sabe, Miguel? Dá para você pensar e refletir sobre as tuas ações, né? As ações das pessoas que estão com você. E, poxa, eu fico muito feliz de te ouvir falar assim, viu? Ok, professora. Agora são 30 segundos. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje eu estou trabalhando aqui na minha região, acho que vai atingir toda a terra indígena também. Eu estou buscando uma energia solar em comunidades, né? Tirando os motores geradores. O motor gerador, ele precisa diesel, né? Poluição. Não sei como chama essa poluição do ar, né? Muitas comunidades estão usando motor gerador. Então, eu corri atrás para tirar isso, trocar com energia solar, que é energia limpa, né? Excelente. Colocando...
Que exemplo mais lindo do mundo é esse, Miguel? Já adorei. Agora, olha só, Miguel, tu estás aí por uma atitude tua, né, buscando as alternativas, e a gente olha isso, poxa, Miguel, isso podia ser uma política pública, né, era, Miguel, de um incentivo do governo, que levasse isso para todo mundo, para tu não teres que ficar assim, buscando, né, sozinho, isso tinha que ser uma política pública de Estado. Olha que incrível que ia ser, né, era? Sim. Isso. Inclusive, dia 23 vai ter eu vou palestrar, né? Para celebrar aí Miguel, sobre isso. poxa, vai ser incrível. Então, Eu adorei, eu acho que é um excelente exemplo daquilo que tu pode fazer. E aí tu serve de inspiração, porque se vocês fazem isso lá, vocês podem inspirar outras pessoas, outras comunidades, né? Comunidades indígenas ou não, a fazerem a mesma coisa, Miguel. Muito legal. Eu adorei esse exemplo. obrigado, professora. Eu que agradeço, meu filho. Alguém mais quer falar, meus amores? Eu estou vendo só uns desenhos bonitinhos. Vocês botam umas fotos tão lindas nesse computador. Vocês já viram as fotos de vocês? Olha, vocês são todos maravilhosos. Eu quero conhecer vocês quando acabar a pandemia, viu, meninos? Olha, a Casey ainda liga ali, né, Casey? O Dimas também. Mas olha, tem sem cada energia aqui, mais nós linda estamos que a numa outra. escuridão. É mesmo, É, Dimas? professor? Apagou. Na hora que a senhora ia comentar, depois da minha fala, aí foi embora. Agora eu estou no celular aqui, Mas pelo menos ficou gravado, vai dar para tu veres com depois. certeza. Foi Depois bom eu isso da gente gravar, porque realmente a internet fica muito instável, né? Eu acho que acabou sendo uma saída boa essa. Bom, meus amores, eu quero fazer o seguinte, então. Eu quero, Gleice, também conhecer vocês. Olhem só, meus queridos, eu vou, então, já vai dando 8 horas. Eu quero deixar vocês descansarem e dizer que amanhã a gente vai ter um grande encontro com a Constituição Federal, com o direito, e a gente não pode abandonar toda essa discussão sobre a realidade que a gente fez hoje, porque a partir de amanhã a gente vai descobrir como é que o direito vai tentar interferir nessa realidade e vai trazer armas para a gente lutar, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã. De novo, a gente vai fazer esse acordo de começar às 6, tá bom? Eu não vou atrasar, não, para a gente tentar, né, manter esse horáriozinho. Realmente foi só aquele primeiro dia. E aí, amanhã às 6 a gente inicia de novo. Vou deixar vocês descansarem agora. Adorei a nossa aula hoje. Muito obrigada por tudo o que